Artigo 100. A direção superior da Procuradoria-Geral do Estado compete ao Procurador-Geral do Estado, responsável pela orientação jurídica e administrativa da instituição, ao Conselho da Procuradoria-Geral do Estado e à Corregedoria-Geral do Estado, na forma da respectiva lei orgânica. Parágrafo único. O Procurador-Geral do Estado será nomeado pelo governador em comissão entre os procuradores que integram a carreira e terá tratamento, prerrogativas e representação da Secretaria de Estado, devendo apresentar declaração pública de bens no ato da posse e de sua exoneração. Artigo 101. Vinculam-se à Procuradoria-Geral do Estado, para fins de atuação uniforme e coordenada, os órgãos jurídicos das universidades públicas estaduais, das empresas públicas, das sociedades de economia mista, sob controle do Estado, pela sua administração centralizada ou descentralizada e das fundações por ele instituídas ou mantidas. Parágrafo único. As atividades de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico das universidades públicas estaduais poderão ser realizadas ou supervisionadas, total ou parcialmente, pela Procuradoria-Geral do Estado, na forma a ser estabelecida em convênio. Artigo 102. As autoridades e servidores da administração estadual ficam obrigados a atender às requisições de certidões, informações, autos de processo administrativo, documentos e diligências formuladas pela Procuradoria-Geral do Estado na forma da lei. Seção 3. Da Defensoria Pública. Artigo 103. A Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, compete a orientação jurídica e a defesa dos necessitados, em todos os graus. Parágrafo 1º. Lei orgânica disporá sobre a estrutura e funcionamento e competência da Defensoria Pública, observado o disposto na Constituição Federal e nas normas gerais prescritas por lei complementar federal. A Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º da Constituição Federal. Seção 9. Da Advocacia. Artigo 104. O advogado é indispensável à administração da justiça e, nos termos da lei, inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Parágrafo único. É obrigatório o patrocínio das partes por advogados, em qualquer juízo ou tribunal, inclusive nos juizados de menores, nos juizados previstos nos incisos 8 e 9 do artigo 54 e junto às turmas de recursos, ressalvadas as exceções legais. Artigo 105. O Poder Executivo manterá no sistema prisional e nos distritos policiais instalações destinadas ao contato privado do advogado com o cliente preso. Artigo 106. Os membros do Poder Judiciário, as autoridades e os servidores do Estado zelarão para que os direitos e prerrogativas dos advogados sejam respeitados, sob pena de responsabilização na forma da lei. Artigo 107. O advogado que não seja defensor público, quando nomeado para defender autor ou réu pobre, terá os honorários fixados pelo juiz na forma da lei que a lei estabelecer. Artigo 108. As atividades correcionais nos cartórios judiciais contarão necessariamente com a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Artigo 109. Para efeito do disposto no artigo 3º desta Constituição,
O Poder Executivo manterá quadros fixos de defensores públicos em cada juizado e, quando necessário, advogados designados pela Ordem dos Advogados do Brasil, SP, mediante convênio. Seção 5. Do Conselho Estadual de Defesa de Direitos da Pessoa Humana. Artigo 110. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana será criado por lei com a finalidade de investigar as violações de direitos humanos no território do Estado, de encaminhar as denúncias a quem de direito e de propor soluções gerais a esses problemas. Título 3 da Organização do Estado. Capítulo 1 da Administração Pública. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 111. A administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. Artigo 111-A. É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de ineligibilidade, nos termos da legislação federal, para os cargos de secretário de Estado, secretário adjunto, procurador-geral de Justiça, procurador-geral do Estado, defensor público-geral, superintendentes e diretores de órgãos da administração pública indireta, fundacional, de agências reguladoras e autarquias, delegado-geral de polícia, reitores das universidades públicas estaduais e ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. Artigo 112. As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado, para que produzam os seus efeitos regulares. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. Artigo 113. A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. Artigo 114. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 10 dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo, deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária. Artigo 115. Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação ou aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira
Nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, obedecido o disposto no artigo 8º da Constituição Federal. Inciso 7. O servidor e empregado público gozarão de estabilidade no cargo ou emprego desde o registro de sua candidatura para o exercício de cargo de representação sindical, ou no caso previsto no inciso 23 deste artigo, até um ano após o término do mandato, se eleito, salvo se cometer falta grave definida em lei. Inciso 8. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Inciso 9. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores de deficiência, garantindo as adaptações necessárias para sua participação nos concursos públicos e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 10. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 11. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índice entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data e por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Inciso 12. Em conformidade com o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargo, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, os proventos, pensões e outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais, no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, os procuradores e os defensores públicos. Inciso 13. Até que se atinja o limite a que se refere o inciso anterior, é vedada a redução de salários que implique a supressão das vantagens de caráter individual adquiridas em razão de tempo de serviço, previstas no artigo 129 desta Constituição. Atingindo o referido limite, a redução se aplicará independentemente da natureza das vantagens auferidas pelo servidor. Inciso 14. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 15. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração pessoal do serviço público, observado o disposto na Constituição Federal. Inciso 16. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 17. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, observado o disposto na Constituição Federal. Inciso 18. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. A linha A, de 2 cargos de professor, a linha B, de 1 cargo de professor e outro técnico ou científico. A linha C, de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas.
Inciso 19. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Inciso 20. A administração fazendária e seus agentes fiscais de rendas, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos estaduais, terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Inciso 20-A. A administração tributária, atividade essencial ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreiras específicas, terá recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuará de forma integrada com as administrações tributárias da União, de outros estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Inciso 21. A criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção das sociedades de economia mista, autarquias, fundações e empresas públicas depende de prévia aprovação na Assembleia Legislativa. Inciso 22. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 23. Fica instituída a obrigatoriedade de um diretor, representante e de um conselho de representantes eleitos pelos servidores e empregados públicos nas autarquias, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, cabendo à lei definir os limites de sua competência e atuação. Inciso 24. É obrigatória a declaração pública de bens, antes da posse e depois do desligamento, de todo o dirigente de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação instituída ou mantida pelo poder público. Inciso 25. Os órgãos da administração direta e indireta ficam obrigados a constituir comissão interna de prevenção de acidentes, CIPA, e quando assim o exigirem suas atividades, comissão de controle ambiental, visando a proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho dos servidores, na forma da lei. Inciso 26. O servidor público que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença do trabalho, será garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis com sua situação. Inciso 27. É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, respeitando-se apenas o limite constitucional para aposentadoria compulsória. Inciso 28. Os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos, bem como a contrapartida do Estado, destinados à formação de fundo próprio de previdência, deverão ser postos mensalmente à disposição da entidade estadual responsável pela prestação do benefício, na forma que a lei dispuser. Inciso 29. A administração pública direta e indireta, as universidades públicas e as entidades de pesquisa técnica e científica oficiais ou subvencionadas pelo Estado prestarão ao Ministério Público o apoio especializado ao desempenho das funções da Curadoria de Proteção de Acidentes do Trabalho, da Curadoria de Defesa do Meio Ambiente e de outros interesses coletivos e difusos. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública direta, indireta, fundações e órgãos controlados pelo poder público deverá ter caráter educacional, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens,
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2º. É vedado ao poder público, direta ou indiretamente, a publicidade de qualquer natureza fora do território do Estado, para fins de propaganda governamental, exceto as empresas que enfrentam concorrência de mercado e divulgação destinada a promover o turismo estadual. Parágrafo 3º. A inobservância do disposto nos incisos 2, 3 e 4 deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 4º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 5º. As entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações, instituídas ou mantidas pelo poder público, o Ministério Público, bem como os poderes legislativo e judiciário, publicarão até o dia 30 de abril de cada ano seu quadro de cargos e funções preenchidos e vagos, referentes ao exercício anterior. Parágrafo 6º. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente dos artigos 40, 42 e 142 da Constituição Federal e dos artigos 126 e 138 desta Constituição, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis. Na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 7º. Não serão computados, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 12 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 8º. Para os fins do disposto no inciso 12 deste artigo e no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, poderá ser fixado no âmbito do Estado, mediante emenda à presente Constituição, como um limite único o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais. Parágrafo 9. O servidor público titular do cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridades exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Parágrafo 10. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.